Eu vou ter o privilégio, a alegria, o prazer de ministrar a palavra, de pregar a palavra de Deus sobre esse tema que nós cantamos e que o pastor Ricardo leu no começo do culto, o amor, mas o amor incondicional de Deus. E eu vou ministrar sobre isso. Eu gostaria que o presbítero Alex viesse aqui em cima e, além de cumprimentar, de saudar a igreja, conforme desejar, também orasse por mim, orasse pelos irmãos, orasse por esse tempo, para que a palavra do Senhor seja revelada em nossa mente, em nosso coração e cumpra os seus propósitos. Amém. Boa noite, irmãos. A paz a todos. Amém, queridos. É bom estarmos aqui mais uma vez. É sempre muita alegria. Eu não poderia vir a São Paulo e não participar de um culto aqui com os irmãos, né? Aqui é minha casa. Eu louvo a Deus por isso, porque grandes coisas Deus fez na minha vida aqui neste lugar. Agradeço pela oportunidade, pela vida do pastor Joel, pastora Leonor, pela vida de todos vocês. E hoje falaremos sobre um tema, seremos ministrados sobre esse tema, o amor incondicional de Deus. Verdadeiramente Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele não deu qualquer coisa por nós, mas Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. E muitas vezes eu paro para pensar o que nós estamos dando a Deus. Não é verdade? Então, nós temos que dar o nosso melhor ao Senhor também, irmãos. Porque, assim como o pastor Ricardo leu, aquele que conhece a Deus, conhece o amor de Deus, e não somente conhece o amor de Deus, mas também consegue amar. Né? Por que nós conseguimos amar? Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em nós, temos a possibilidade e a condição de amar não somente os amigos, mas também os inimigos. Somente no Senhor isso é possível, irmãos. No Senhor nós somos uma nova criatura. Amém? Glória a Deus por isso. Prepare o seu coração que muitas coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas essa noite através da palavra de Deus. Amém? Você pode se colocar mais um minuto em pé para orarmos? Vamos interceder pela vida do pastor Joel, que o Senhor renove ele essa noite, que ele continue sendo esse instrumento em nome de Jesus. Erga sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa. E especificamente, Senhor, eu quero apresentar a vida do pastor Joel em tuas mãos, pedir, ó Deus, que a tua graça, o teu favor, ó Deus, seja sobre a vida do teu servo essa noite, e que o Senhor use, Pai, poderosamente, Pai, para edificar a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. queridos. Deus abençoe. Amém. Vamos aplaudir a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Também pela vida do Alex, que fundou essa igreja lá em João Pessoa. Louvado seja o Senhor. Toma o seu lugar. Eu não vi, não sei se está aqui. O pastor Juscelino está aqui, não, ele é o pastor das igrejas de Lagoinha e Água Branca lá no Piauí. Ele estava quinta-feira. O pastor Ibrahim também não está conosco, é o pastor em Corumbá. Esses são os de outros estados. E o missionário Samuel, também, que é o dirigente, o pastor na igreja em Lajeiro Branco, no interior do Piauí. Não estão aqui, né? Para eu não deixar de apresentá-los. Tá. Irmãos, hoje, como é a nossa proposta na agenda Apacentai o Pequeno Rebanho, e durante toda a semana nós vamos pensar nesse tema, o amor incondicional de Deus. E o amor, na verdade, é uma das expressões, uma das palavras mais ditas. E se tirar o amor do Evangelho, da Bíblia, acabou a Bíblia. Não tem mais Bíblia, não tem mais Evangelho, não tem mais fé, não tem igreja. O amor, ele é expresso na palavra de Deus como a marca do cristão. Uma igreja co-irmã nossa, Bom Retiro, alguns anos atrás, tinha como tema da igreja que o amor é o cartão de identidade, ou é a carteira de identidade do crente. Tentando expressar nesse slogan que sem amor, como diz Paulo aos Coríntios, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha todos os dons, ainda que eu profetize, ainda que eu dê meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas sem amor eu nada teria, eu nada valia, eu nada seria.
O amor é uma condição magna, essencial para um relacionamento, seja de pessoas, seja com Deus. O amor é o elo de ligação que faz com que pessoas possam se relacionar de forma produtiva. O amor é o meio, é o caminho que possibilitou a nossa vida eterna. É por causa do amor que Deus se manifestou em Jesus Cristo e veio a nós. Deus poderia ter dado um chute no nosso traseiro e dito: essa gente não vale nada, eu vou acabar tudo e vou fazer um novo povo, fazer uns marcianos aí para me relacionar com eles. Porque essa gente não vale nada. Mas mesmo perdidos, a humanidade caída, o amor de Deus criou, gerou, bolou um plano de salvação e executou esse plano, viabilizou esse plano. Então vocês podem perceber como o amor é essencial. Nós vamos falar sobre esse amor e sobre a característica maior, principal desse amor, a incondicionalidade do amor que Deus tem por nós e do amor que Deus exige de nós e do amor que Deus quer que tenhamos uns pelos outros, que tenha essa característica de ser incondicional. Vamos entender isso, porque a falta de entendimento correto do que significa um amor incondicional banaliza o poder desse amor, a essência desse amor. Por não entender bem o que é a incondicionalidade do amor, tem pessoas que no entendimento primário, tosco, rude, fraco, devagar, sem eficácia, imaginam o seguinte: Deus me ama, eu posso fazer o que quiser, viver de qualquer jeito, e Deus continua me amando porque o amor é incondicional. Mas esse entendimento é muito barato. Eu quero falar sobre o amor incondicional e entendermos o que é essa incondicionalidade do amor. Vou num texto bíblico que ele é um suprassumo nesse assunto. Embora no Antigo Testamento é um texto conclusivo de alguns milhares de anos que Deus está tratando com a nação de Israel. Alguns milhares de anos que Deus está tendo dor de cabeça com o seu povo. Que Deus está chateado com o seu povo em muitas vezes. Que Deus faz muitas coisas em relação a esse povo, que parece até que Deus não ama esse povo. Mas a gente chega em Malaquias, no capítulo 1 e no versículo 2, e a gente encontra essa expressão nesse versículo: eu sempre os amei. Eu sempre os amei. Começa o versículo dizendo isso. Vamos dizer esse começo do versículo? O Senhor diz: olha a profundidade dessas palavras. Eu sempre os amei. Agora, quando você se aprofunda no livro de Malaquias e olha os 4 capítulos de Malaquias, e com essa visão dos 4 capítulos de Malaquias e com o contexto histórico anterior e posterior, o que aconteceu e o que vai acontecer, o que Deus fez e o que Deus vai fazer, quando você olha para lá, você pensa: mas espera aí, como é que Deus sempre os amou? Porque o livro de Malaquias é um livro de juízo. O versículo 1, ele define o livro de Malaquias. Diz assim o versículo 1: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Ora, o que é uma sentença? Doutor Paulo, nosso advogado, o que é uma sentença? Uma decisão final. É o resultado de um julgamento. É quando, depois de todos os trâmites, de tudo o que aconteceu, se chega a um veredito e se dá uma sentença. A sentença é dada. Então o livro de Malaquias é uma sentença final de Deus sobre o seu povo. E quando você começa a andar pelo livro de Malaquias, você vai vendo que a sentença é forte, a sentença é pesada. Então, quando você olha que o livro de Malaquias, a história, o que aconteceu antes e o que eu vou dizer que acontecerá depois,
é resultado da sentença de Deus. Você vê isso e encontra a expressão de Deus dizendo logo de cara, antes de dar a sentença, ele diz: eu sempre os amei. E esse sempre não é um sempre do passado, embora amei está no passado. É um sempre no sentido de presente, passado e futuro. Ou seja, é como que Deus dizendo: eu os amei, eu os amo e eu continuarei amando vocês. E lá vem a bucha depois, porque aí vem a sentença de Deus. Não é muito fácil entender isso. Não é muito claro entender isso. Numa primeira vista, parece que não é bem assim. Porque essa sentença final de Deus é a seguinte: vou me calar. Essa é a sentença final de Deus, vou me calar. Quando acaba o livro do profeta Malaquias, Deus não levanta sacerdote, Deus não levanta profeta, Deus não manifesta a sua voz em Israel por 400 anos, até a vinda de Jesus Cristo. A sentença final de Deus sobre Israel, para aquele momento histórico, é essa: eu vou me calar, eu não vou falar mais com vocês, eu não vou mais tratar com vocês, eu não vou mais me importar com vocês. Que bravo! Um Deus que está dizendo, ele começa, guarde bem isso, ele começa: eu sempre os amei. Aí ele começa a falar por que vai se calar. Deus já tinha dado algumas sentenças sobre o povo, sobre Israel. Ele já tinha dado a sentença por 40 anos no deserto. Por 40 anos no deserto, Deus estabeleceu uma sentença para o povo de sofrimento, num percurso difícil, com muitas intempéries na caminhada, quando eles poderiam fazer aquele percurso por 15, 20 dias e chegarem na terra prometida, saindo do Egito até Canaã, mas Deus os deixa uns 40 anos no deserto como uma sentença, pela rebeldia, pela murmuração, pelos seus pecados. Deus já havia dado sentenças através de cativeiros. A nação, Israel e Judá, tinham sido levados por cativeiros em Babilônia e na Assíria, e sido feitos escravos, como que dizendo: eu vou dar uma lição para vocês, vocês foram escravos no Egito, eu libertei vocês, tirei vocês do Egito, e vocês não valorizaram isso, então eu vou colocá-los novamente na escravidão. Sentenças de Deus. Deus deu várias sentenças militares contra Israel. Eles perderam batalhas que eram ganhas. Foram humilhados por alguns exércitos e nações. Eu me recordo, por exemplo, que depois de uma grande vitória sobre uma cidade terrível que era Jericó, armada, e grande exército, fortalecidas, muralhas altas, intransponíveis, Deus dá uma vitória tremenda para eles. Aí eles vão lutar com uma pequena cidade, com um exército pequeno que tem lá, uma cidade sem expressão, cujo nome era Ai. Olha o nome da cidade, Ai. O que é um morador de Ai? Quem nasceu em Ai é o quê? Um dodói. Então, era uma cidade não importante. Eles vão lutar contra Ai e saem correndo. O exército de Ai põe eles para correr. Uma sentença de Deus sobre eles. Dentre tantas sentenças militares. Mas agora Deus vai dar a pior das sentenças para eles. Eu vou me calar. Essa sentença é terrível, sabe por quê? Porque essa sentença é reportada lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, ela é reportada como tratamento dado a um bastardo, e não a um filho. Querem ver? Hebreus 12, versículos 5 a 8. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a quem? A filhos. Filho meu, não despreze a correção. Vá percebendo como filhos são tratados. Filhos são exortados, encorajados. Filhos são corrigidos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor.
nem desanime quando você é repreendido. Então, é exortado, filho, é corrigido, é repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, porque é amado. Tudo isso acontece, é o pai tratando do filho, e castiga, filho é castigado. Filho é castigado, às vezes seus filhos estão precisando de uma surra. Às vezes seu filho está precisando de castigo. Filho é castigado. É assim que ele diz que ele está tratando o seu povo. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Vamos falar isso? Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Aquele que o pai desistiu dele. É esse que o pai não corrige. É aquele quando diz, não adianta mais. Não adianta falar. Não adianta tratar. Não adianta exortar. Não adianta corrigir. Não adianta repreender. Esse não adianta mais. É a pior sentença que pode ter. E olha o que diz o versículo 8. Mas se estão sem essa correção, da qual todos, eu vou acrescentar a palavra filhos, todos os filhos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Bastardo é o que? O filho ilegítimo. Bastardo é o filho fora do compromisso. Bastardo é o filho que não tem o direito. E Deus então está dando a pior sentença para eles. Eu não vou corrigir mais, eu não vou mais repreender, eu não vou mais exortar, eu não vou mais disciplinar, eu não vou mais castigar. Essa é a pior sentença que tem. Os irmãos que estão aqui sabem o que eu vou dizer agora. As irmãs também. Sabe aquele castiguinho que o cônjuge dá para o outro? De ficar sem falar? Aquilo é pior do que falar um montão. Sabe aquilo de uma semana sem dirigir a voz? Eu sei que vocês só ouviram falar, nunca fizeram isso. Sabe aquilo de ficar uma semana sem... não se importar se foi, se não foi, se fez, se não fez. Não ligar, não dar atenção. É o pior castigo. E é o que Deus está dizendo. A sentença está dada. Mas é muito interessante a gente ter na mente sempre isso. Deus começa dizendo, eu sempre os amei. Eu sempre os amei. Mas Deus, quando termina o livro de Malaquias, não fala mais. Quando a voz de Deus não se manifesta, nasce sequidão. A palavra de Deus é comparada com água. A palavra de Deus é comparada com pão. A palavra de Deus é comparada como abrigo. A palavra de Deus é comparada como luz. A palavra de Deus é comparada como consolo. Quando Deus dá a sentença, não vou falar mais com vocês. Ele está dizendo, vocês vão perder a água, vão ficar secos. E pessoas vão ficando secas espiritualmente, porque Deus deixa de tratar com elas. Vocês vão ter fome, pessoas começam a ficar famintas espiritualmente, as emoções ficam debilitadas, até o corpo sofre, porque Deus deixa de tratar com elas. Pessoas ficam em trevas, em escuridão e tomando decisões erradas, porque se não tem palavra, não tem lâmpada para os pés, não tem luz para os caminhos. E a estrada boa iluminada deixa de existir. Tudo isso construído debaixo de uma afirmação primária. Qual é a afirmação? Eu sempre os amei. É um pouco difícil de compreender isso.
É um pouco difícil num contexto que não se entende o que é o amor incondicional. O que aconteceu no decorrer da história? Algumas coisas que eles faziam que levou Deus a isso, e não é que fizeram ontem à noite ou a semana passada, ou fizeram 2 ou 3 vezes. A história do povo, de geração em geração, pais passando para filhos, e gerações uma após outra foram praticando as mesmas coisas. O livro de Malaquias resume no quê? Primeiro, eles erravam, pecavam contra a honra de Deus. Contra a honra de Deus. O versículo 6 diz: o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E na sequência do capítulo 1 e também no começo do capítulo 2, vai sendo dito sobre isso. Eles pecaram contra a honra de Deus. Honrar é considerar. Honrar é respeitar as palavras e ações. É respeitar, é ter em estima, é ter em valor. É reconhecer a posição. Isso é honrar, é reconhecer a posição. Eles não honraram o Senhor. Não reconheceram a posição do Senhor, não respeitaram as palavras do Senhor, não respeitaram o que Deus fazia em direção a eles. Eles não honraram, eles não deram crédito, eles não deram valor, eles não falaram bem. Tudo isso é desonrar, é falta de honrar. Eles desprezaram a consideração e respeito. E tudo isso era expresso principalmente no que eles ofereciam a Deus. Na forma como eles ofereciam a Deus. Na forma como eles adoravam. Transladando para os nossos dias, da forma como cantamos. Na forma como nos comportamos na adoração. Na forma como oramos. Na forma como cuidamos a nossa devoção diária. Na forma como nós entregamos nossas contribuições. Eles desonravam a Deus. Isso levou a essa sentença final. A segunda coisa que eles faziam, eles pecavam contra a aliança que tinham com Deus. Eles pecavam contra a aliança. A aliança é um pacto. A aliança é um compromisso que deve ser respeitado de forma sacrificial. Não é quando o vento está a favor, é em qualquer tipo de estação do ano. É respeitar a aliança, o compromisso bilateral. O compromisso entre dois. Eles não respeitavam a aliança. Deus fala no capítulo 2 que eles não respeitavam a aliança com eles. Com ele, Deus. E no mesmo capítulo 2 ele diz: e por isso vocês não respeitam a aliança com o seu cônjuge. Vocês não respeitam a aliança com eles, porque não aprenderam a desrespeitar a aliança. Esse era o procedimento padrão de Israel, nos seus 6.000 anos de história até então. 4.000 anos de história até então. Esse era o comportamento padrão do povo. Não respeitavam a aliança, compromisso. Irmãos, nós temos compromissos vários, alianças pequenas, alianças grandes. Com pessoas, principalmente com Deus. Um horário marcado é uma aliança, pequenininha, mas é uma aliança. Uma conta feita, uma compra, é uma aliança pequena, mas é uma aliança. Quem vai acostumando a desrespeitar a aliança, é uma pessoa que não é confiável. É uma pessoa que não merece crédito. E é isso que está acontecendo, é um povo que desrespeita a aliança. Que não honra compromissos, que não respeita compromissos. Terceiro, eles tinham o pecado da desconfiança de Deus. Deixavam de confiar em Deus. Desconfiar é duvidar. Duvidar da sinceridade, da veracidade, da capacidade. Eles duvidavam da veracidade, da capacidade de Deus. No capítulo 2, no versículo 17, eles dizem: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras,
E ainda pergunta em que nós o cansamos nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Ou seja, eles veem as coisas erradas e dizem: Deus não faz nada. Deus fala que vai trazer juízo sobre o erro. Deus fala que vai e ele não faz nada. Eles estão desconfiando de Deus. Eles estão se tornando infiéis porque não confiam em Deus. E por fim, eles pecavam contra o serviço de Deus. O serviço de Deus que era expresso no culto. E o culto era feito por meio de templos, sacerdotes, instrumentos, ferramentas, utensílios. E para que eles pudessem fazer com que o culto acontecesse, eles precisavam trazer os dízimos e as ofertas. E é por isso que o tão famoso texto de que vocês estão me roubando, trazei os dízimos à casa do tesouro para que não falte, é inserido nesse contexto. Porque eles estão pecando contra o serviço a Deus. Eles estão cuidando do serviço deles, das coisas deles, mas dizendo: o serviço de Deus não importa. Se ele não tiver, se o templo fechar, se os sacerdotes forem plantar batatas porque eles não têm o que comer, se não tiver luz acesa, os candelabros não tiverem o azeite para acender a luz todos os dias, não tem problema. Vamos improvisar. Eles estavam desrespeitando o serviço a Deus, mais do que dinheiro, era o serviço a Deus. Deus não é capitalista, Ele não fala trazer o dízimo porque Ele está interessado no dinheiro, mas Ele está interessado naquilo que é importante e o dinheiro pode fazer. O serviço, o templo, as coisas. Esses são os pecados, entre outros, mas esses são os pecados. E então Deus estabelece o julgamento. Por 400 anos, Deus não fala. Tempo de sequidão. Nenhum profeta. Todo o tempo na história eles tinham uma fartura de profetas. Sempre eles tiveram pessoas que se levantavam para dizer: o caminho não é este, o caminho é aquele. Ou pessoas para dizer: prossigam no caminho. Sejam corajosos, não parem, não desanimem. Sempre eles tiveram pessoas para dizer: Deus se agrada de vocês. Ou para dizer: Deus não se agrada de vocês. Mudem a postura, ou então mantenham a postura. Sempre eles tiveram, mas agora a sentença vem. E por 400 anos Deus não fala. Essa é a pior sentença do desprezo. O desprezo é pior do que a ofensa. O desprezo é pior do que a palavra mal falada, embora ela seja ruim. O desprezo e o deixar de lado. E parece que Deus vai deixá-los de lado. E não só parece, eles são colocados de lado e estão de lado até hoje. Israel só vai voltar ao tratamento de Deus depois que a igreja for arrebatada. Aí Deus vai se voltar para Israel novamente. E eles vão reconhecer que Jesus Cristo era o Messias esperado. Aquele que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É ali, mas nesse tempo todo, em Romanos 11, o apóstolo Paulo fala disso dizendo: tem uma videira e tem ramos. E os ramos foram retirados da videira, Israel. E agora nós fomos enxertados na videira. E quando nós que fomos enxertados na videira, formos arrebatados, então Deus voltará a colocar os ramos originais na videira. Eles estão ainda no silêncio de Deus. Foi 400 anos sem profeta. E quando Deus enviou o profeta, enviou um cara bravo. Fala para você: você precisa de um profeta bravo na sua vida. Quem que ele enviou? João Batista. Cara esquisito. Quanto mais você achar o seu pastor esquisito, melhor.
João Batista era esquisito, o cara só comia mel e gafanhoto. O cara vivia no deserto, usava trapos. Ia falar com o rei e falava, seu sem vergonha. Você é amante da mulher do teu irmão. O cara era tão estranho que morreu com a cabeça cortada. É lógico que eles não vão olhar para esse profeta e dar valor. Mas esse profeta não é o profeta é aquele que vinha depois desse profeta. Porque João Batista disse, eu sou aquele que prepara o caminho no deserto. Quando João Batista diz que ele veio preparar o caminho no deserto, qual é o deserto? Os 400 anos de silêncio, a sequidão que o povo está, a falta da voz de Deus, Deus não está falando. João Batista diz, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto. Nesse tempo de silêncio de Deus, eu sou a voz que Deus levantou para preparar o caminho daquele que há de vir. E quem é que veio? O desejado das nações. O Messias prometido. O Cristo, nosso amado Salvador. É Ele que vem, e Ele é a voz. Ele é a voz de Deus. João expressa aí dizendo, o verbo se fez carne e entre nós habitou. Não veio agora uma voz qualquer, veio o principal da sentença, da frase, da oração, do livro. Veio o verbo que dá sentido. A voz de Deus volta. Mas eles estão cegados, surdos. Estão até hoje, por causa da sentença de Deus. Por quê? Porque não compreenderam e não corresponderam ao amor incondicional de Deus. O amor que no versículo 2 Deus diz, eu sempre os amei. Eles não entenderam e não corresponderam a esse amor incondicional. Precisamos entender o que é esse amor incondicional. Muita gente não entende. Existem algumas expressões na Bíblia para falar de amor. Existe o eros, que é o amor romântico entre homem e mulher. Existe o philos, que é o amor fraternal entre amigos. E existe o ágape, que é o amor incondicional. Muitos cristãos vivem no amor philos. É esse amor philos que faz com que as pessoas sejam amigas, companheiras, se deem bem, gostem de estar juntas. E muitos fazem da igreja uma confraria de gente que fila um ao outro. Filos. Gente que se ama pela companhia. Mas vocês sabem qual é a diferença básica, fundamental? Eu não vou fazer um tratado de teologia aqui, apenas algo simples de se entender. É que o amor eros, o amor philos, ele nasce e é mantido mediante a virtude do outro. O amor eros. Por que você casou com essa mulher? Porque você olhou para ela um dia e falou, que coisa. Que espetáculo. É a 8ª maravilha do mundo. Por que você casou com esse homem? Porque olhou para ele e viu virtudes nele. Espero que não tenha sido dinheiro, porque se acabou, acabou tudo. Mas você viu virtudes nele. Sei lá se é a virtude física, a virtude da mente, a virtude do comportamento, a virtude do caráter, a virtude do posicionamento. Isso faz parte do philos. Porque o philos e o eros, a amizade e o prazer romântico, é o amor que nasce dependendo da virtude do outro. E pela virtude do outro nasce. Mas para ser mantido, continua dependendo da virtude do outro. Aí você olha para a 8ª maravilha do mundo, depois de uns anos, você já está pensando, é a 16ª. Depois de mais tempo, você já está pensando, é a 104ª virtude, beleza do mundo. Porque foi a virtude que você viu, que talvez não tem mais.
Deus, quando diz ágape, Ele está dizendo: eu os amo, não pela virtude de vocês, mas pelo meu caráter. Porque o ágape é o amor que não nasce pela virtude do outro, nasce por quem eu sou. Nascem pelo que eu sou dentro de mim. Eu sou, então eu amo. A virtude acaba, eu continuo amando. É por isso que Deus diz: eu sempre os amei. Mando vocês para o deserto e eu amo. Porque as virtudes vocês não têm, eu castigo. Levo para o cativeiro e eu os amo. Porque vocês não têm virtudes e merecem uma punição. Vou me calar, vou desprezar vocês, vou deixar vocês de lado, mas eu continuo amando vocês. O que eu vou falar, eu não tenho uma profundidade teológica para dizer, talvez alguém possa estudar e chegar a essa compreensão se ela é verdadeira ou não, mas eu acredito que eu tenho base para pensar que quando Jesus ressuscitado se encontra com Pedro, e Pedro o havia traído e o negado, e Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: você me ama? Eu posso acreditar que a primeira vez que Jesus perguntou, Pedro disse: filhos, você é meu amigo, eu me sinto bem com você, com as suas virtudes. Jesus perguntou de novo, ele disse: filhos, eu gosto de você pelo que você é, pelo que você faz. E Jesus perguntou a 3ª vez: você me ama? Aí a Bíblia diz assim que Pedro ficou constrangido e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te agapo. Eu te agapo. Só o agapo é que satisfaz a Deus. Há pessoas que vivem no relacionamento com Deus por causa do filhos, pelo que Ele fez, pelas virtudes dEle, pelo que Ele dá, pelo que Ele realizou, pela bênção recebida, pelo cuidado, pela proteção. E vivem assim: eu filhos o Senhor, eu filhos o Senhor. Mas quando vem a tribulação, quando vem a luta, quando a resposta não chega, quando não tem solução o problema, quando a gente ora para curar e morre, quando a gente pede o emprego e perde o carro que funde o motor, aí aquele que eu filhos, esse vira as costas e vai embora. Mas aquele que eu agapo o Senhor, ele diz: para onde eu irei? Só tu tens as palavras da vida eterna. O que agapar o Senhor? Esse é aquele que Paulo escreve aos Romanos e diz: nada nos separará do amor de Deus, do ágape de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o passado, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nenhuma coisa, nada poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, porque nós agapamos ao Senhor. É isso que está escrito ali em Romanos. É o amor incondicional. É o amor que, se Deus deu. Como é que é? Se Deus der, aquele louvor. Ele é Deus. Ele é Deus. Se vocês não cantarem, eu canto. Isso é uma ameaça. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Só quem agapa canta isso com verdade. Quem filhos não canta com verdade. Pode cantar, mas não com verdade. O amor incondicional é ágape. É esse amor que Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não olhou em nós e viu virtude para filhos. Se fosse pelas nossas virtudes, pelo nosso jeito, pelo que nós fizemos, então Deus poderia filhos.
Mas não, nós éramos pecadores, nós estávamos nas trevas, nós o desprezávamos, nós fazíamos coisas abomináveis, nós fazíamos coisas terríveis aos olhos dele, mas ele ágape em relação a nós, quando nós éramos pecadores. Essa verdade do amor ágape, ela está na parábola do filho pródigo. No versículo 13, o pai faz alguma coisa incomum dentro do conceito natural de amor de filos ou de eros. O pai faz algo que só o ágape pode fazer. Algo que não é compreensível. O filho chega e diz, me dá herança, e o pai dá. Mas isso não é a única coisa. No versículo 13, onde está a ênfase do que eu quero dizer, Geraldo, é que a Bíblia diz que o filho partiu e foi para uma terra distante e gastou tudo, desperdiçou tudo. E sabe o que foi que o ágape fez? Permitiu. O pai poderia ter impedido desde o começo. Primeiro, não repartir a herança. O filho Durango não tinha nem como pegar carona para ir para outro lugar. O filho não teria amigos, não teria como viajar, não teria mochila para levar. Você vai só com a roupa do corpo, você vai pelado, deixa tudo aqui porque nada é teu. O pai poderia ter impedido, mas isso seria o filos. Eu te quero comigo e pelas tuas virtudes. Como você não tem virtude, então você vai sem ter nada. Mas o ágape, o pai fala, eu te quero comigo porque eu te amo. E mesmo que você não me ame, eu te dou, você pode ir. E depois quando o filho volta, ele diz, você pode voltar. E eu te recebo. É o ágape. É o amor incondicional. Que não está apoiado nas virtudes e nos méritos dos outros. É por isso que Jesus falou para nós amarmos os nossos inimigos. Por que que ele disse para amar os inimigos? E aqueles que nos perseguem, orarmos por eles. E não é orar para mandar fogo do céu e queimá-los. É orar para pedir que Deus os ajude e os abençoe. Por quê? Porque Jesus está falando de ágape. Se ele estivesse falando de filos, ele não ia dizer, ame o seu inimigo. Não, filos, o seu inimigo. Como é que eu vou, filos, amar aquele que não tem virtude, aquele que não tem valor, aquele que não me faz o bem, aquele que não me atrai, aquele que não tem nada que eu goste. Mas ele fala, ame o seu inimigo, porque ele está pensando no ágape. Ame não pela essência dele, ame pela tua essência. Não ame pelo que ele é, ame pelo que você é. Ame. É isso que o Senhor fala. Ágape é o amor incondicional. Quem tem dificuldade de ter o amor incondicional ágape na sua vida, em relação às pessoas, vai ter problemas nesse mesmo amor ágape em relação a Deus. Vai criar um ambiente com Deus falso. Para terminar, eu quero só falar 3 expressões do amor incondicional de Deus, descritas pelo apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o que é o amor. Primeiro, ele diz que esse amor de Deus atende à justiça. No verso 6 de 1 Coríntios 13, diz que não se alegra com a injustiça. Uma palavra para a gente guardar facilmente. O que é atender à justiça? É não passar pano diante dos erros. Quem ama não passa pano. Quem ama com amor ágape, esse que não se alegra com a injustiça, pode ser quem for, pode ter a consequência que tiver, pode ter a reação que a pessoa tiver, mas diante do erro não vai passar pano. E não é passar, porque tem gente que vê o erro de alguém e vai falar para os outros. Ou fica lá no coração remoendo o erro de alguém. Não, quem tem esse amor ágape, vai na pessoa e com amor ágape, não passa pano. Aponta o erro. Indica que está errado aquela atitude, aquele jeito, aquela forma, aquela decisão, aquela maneira. Vai indicar por causa do amor ágape. É o amor que é expresso por um pai que
que não passa pano no erro do filho, mas corrige, repreende, trata. Segunda característica que Paulo fala desse amor ágape, é um amor que não é indiferente, não faz vista grossa. Não é um amor que vê e deixa para lá. No versículo 4 diz, não busca os seus interesses. Esse amor, filhos, busca os seus interesses. Então deixa para lá. Eu não vou falar, porque se eu falar vai ter problema para mim. As pessoas não vão gostar. Eu não vou corrigir, porque se eu corrigir vai ter retaliação. Eu vou sofrer. Então, não. Mas esse amor que não faz vista grossa, não é indiferente. Deus se importa conosco. Ele não pode dar de ombros para os nossos comportamentos. Deus se importa com Israel. E Ele não pode ver Israel com todos esses pecados e dizer, deixa para lá. Ele vai dar sentença, Ele vai punir, Ele vai castigar, Ele vai corrigir. E depois chega no momento final que Ele vai se calar. Mas até o silêncio de Deus é uma forma de amar. Até o silêncio de Deus é uma forma de preparar o coração para o dia que Ele falar. Israel está nessa sequidão toda. Vocês estão acompanhando a história, estão vendo os noticiários. Toda essa sequidão na história, holocausto, guerra. Israel é um país desse tamanho no meio de, eu acho que de 30 e poucos países árabes, que todo mundo quer acabar com eles. E eles estão ali sofrendo todo tipo de... E Deus calado, mas protegendo. Até o dia que a igreja for arrebatada e Deus vai colocar os olhos sobre Israel de novo. Porque é ágape o amor de Deus. Não faz vista grossa. E a terceira característica, não é vingativo. No versículo 5 diz, não se ressente do mal. Talvez quando você pensa, Deus puniu, Deus deu a sentença, Deus está assim, eu não aguento mais, eu vou acabar com essa gente porque eles não valem nada. Não, Deus está assim, eu vou me calar. Ou o meu coraçãozinho com asa. Eu vou me calar. Eu vou mandar vocês para o cativeiro. Eu vou colocar vocês no deserto. É assim. Não é com aquele coração assim ressentido, magoado, ofendido. Onde já se viu fazer isso comigo? Como é que pode? Não, não é isso. Isso daí não é amor ágape. Isso é filos. Não é ágape. Ele não é vingativo. Não se ressente do mal. Mas o livro de Malaquias, ele vai indo para o final com promessa. Mesmo com tudo isso, Deus faz promessa. Versículo 17 do capítulo 3. É evidente que essas promessas, como todas as promessas, são condicionais. Quando Israel se arrepender, eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Versículo 18. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aí você vai no capítulo 4 e diz, pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Vamos ficar em pé. Aleluia. Cure a sua cabeça, por favor. Oh, meu Deus querido e amado, eu te agradeço pelo tempo tão precioso que despendemos nesse culto.
para nos reunirmos, para cultuarmos, para louvarmos, para orarmos e agora para ouvir a Tua palavra. Eu te agradeço porque a Tua palavra vem sobre nós, trazendo uma revelação produtiva para a nossa vida. E eu lhe peço que ela traga frutos que glorifiquem o Senhor. Os frutos na nossa vida, os frutos no nosso entendimento. Eu peço que a palavra pregada use do poder que ela tem para desfazer amarras da mente, destruir fortalezas mentais, limpar, Senhor, do engano e do erro. E se nós estamos tendo um amor que não seja o ágape, seja em relação ao Senhor, seja em relação uns aos outros, nos ajude nesta noite a, com essa revelação, mudarmos a nossa postura e termos a coragem de assimilar a verdade, de que estamos amando de maneira errada, e precisamos amar de maneira certa, e a maneira certa não está no nosso coração ou na nossa mente, está no Teu amor incondicional, aquele com o qual o Senhor nos amou e disse que com esse amor devemos amar uns aos outros, até chegar ao ponto, ao extremo de amar os inimigos. Nos ensina do amor incondicional, nos ensina na prática da nossa vida. Não lhe pedimos que o Senhor nos dê, porque o Teu amor já foi derramado sobre nós. Esse amor incondicional já está em nossos corações, e o Senhor nos ama de maneira incondicional. Mas que a gente saiba que isso não nos deu alforria para o pecado, não nos liberou para uma vida devassa, porque quem foi amado incondicionalmente deve amar incondicionalmente. Nos ajude a Te amar incondicionalmente, e assim como o Senhor nos amou, nós Te amarmos, e é a partir daí que nós poderemos amarmos uns aos outros. Nós Te louvamos e agradecemos, Pai, pela revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Deus e louvá-lo com os nossos lábios e de todo o nosso coração.